A gente tem aí já como funciona, tem fase 1 e fase 2, tem subgrupo racional, então a gente tem todo o embasamento, tem os termos já, causa especial, causa aleatória, limite de controle, de especificação, valor-alvo. A gente já pode pensar em estimar a variabilidade desse processo, tá? Como que eu vou estimar isso daí? Então, a gente pode usar o desvio padrão, a gente pode usar variabilidade, variância, a gente pode usar várias medidas. As mais comuns, tá, para gráficos de controle são essas aqui: SA, SB, SC e SD, ok? SA, que é S é desvio, tá? Só para lembrar para vocês, a fórmula do desvio padrão, que é S, é igual somatório de x e j menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1 raiz disso aqui. Isso aqui é a fórmula do desvio padrão, tá? Que vocês viram lá em estatística. Então, eu tenho cada medida individual menos a média de todas as medidas elevada ao quadrado, dividido pelo total da amostra menos 1 para corrigir a raiz disso aí, ok? Isso aqui é o desvio padrão. A variância vai ser isso ao quadrado, tá? Então, a variância vai ser somente isso aqui do meio, sem a raiz, certo? Quando eu falo em estimadores de variabilidade, considerando gráficos de controle, eu vou usar como base esse desvio padrão. Observa aqui o que eu tenho. Eu tenho x e j menos uma média dividido por um valor de amostra. Então, eu tenho um tipo de desvio padrão aqui, tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu tenho grupo e eu tenho amostra, ou eu tenho subgrupo racional e amostra. O que vocês precisam entender é que eu tenho retiradas ao longo do tempo e cada retirada eu tenho um valor, tá? Então, aqui eu tenho I amostras dentro de J subgrupos, ok? Então, eu tenho uma coluna de 15 médias lá no meu exemplo, tá? E o que eu vou fazer? Calcular a média das médias e vou ter x barra barra. Eu vou somar as minhas 15 médias do exemplo anterior e vou dividir por 15. E eu tenho esse valor aqui, tá? E aqui embaixo é a mesma coisa disso aqui. Aqui eu tô fazendo m vezes n. Lá no nosso exemplo do feijão, eu teria 15 vezes 5, tá? 15 vezes 5 menos 1. E aqui, no desvio padrão, eu teria já esse valor cheio, porque a gente não está trabalhando com uma matriz. No desvio padrão, a gente está trabalhando com uma série contínua ali, vários números aleatórios ali espalhados, tá? E aqui eu estou trabalhando com uma matriz. E eu vou corrigir isso aqui pelo valor de C4, que é tabelado. Tenho a minha medida do estimador de variabilidade, SA. N o tamanho da amostra, M o tamanho do subgrupo. Eu tenho a média dos subgrupos chamada de x barra barra, ou média global. Tenho aí a média do iésimo subgrupo, que já foi calculada no exemplo anterior. C4 é uma constante em função de n. Então, eu tenho aí por exemplo, eu tenho m igual a 8, n igual a 5. Ok? Eu tenho 8 subgrupos com 5 pacotes de feijão em cada subgrupo. Então, eu tenho um total de amostra 8 vezes 5. Beleza? Eu tenho 40 pacotes de feijão. x42 corresponde ao segundo valor de x no quarto subgrupo. É uma matriz, tá? Então, eu tenho
valores tabelados. Isso aqui está no anexo do livro do Costa. Eu tenho valores tabelados de C4 em função de N. Quem é N? É a quantidade de itens que eu estou coletando cada vez que eu vou lá no meu processo e pego uma amostra, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho N igual a 5. Então, eu vou vir na minha tabela, vou lá para o N igual a 5, C4 igual a 0,940. O que as pessoas confundem muito? Elas chegam aqui e, ao invés de olhar N, olham M. E vão ver o tamanho não, a quantidade de subgrupos. Então, as pessoas chegam aqui e vão olhar 8. E aí o cálculo dá errado, tá? Então, não confundam com quantidade de subgrupos, mas sim tamanho do subgrupo, tá? Então, C4 e essa medida D2 que a gente vai usar mais na frente também são baseadas no tamanho de N, ou seja, no tamanho do subgrupo, tá? Já o estimador SB, ele vai se basear nas médias de cada subgrupo. Então, ao invés de usar aqui a medida individual do pacote de feijão, por exemplo, eu vou usar a média do subgrupo, ok? Então, aqui eu vou ter 15 médias, por exemplo, naquele exemplo no comecinho lá, dos 15 pacotes de feijão, tá? E aí eu corrijo por C4 também. Observa que aqui eu vou ter o tamanho de M, né, que é a quantidade de subgrupos, e aqui a raiz do tamanho do subgrupo. X barra for a média de uma amostra de tamanho N da variável aleatória X em questão, então eu tenho sigma, né, de sigma X barra raiz de N. Eu mudo a minha variabilidade, tá? A minha variabilidade também vai ser em função da X barra, da média da minha amostra. Cada parcela do somatório vai se referir à diferença entre a média do subgrupo e a média global, não mais o valor individual de cada coleta e a média global, tá? Para SC, eu vou me basear no desvio padrão de cada subgrupo. Então, o que a gente vai fazer? Lá naquela nossa tabela, que tem de 1 a M subgrupos, com as X amostras, tá? Com X barra e S, a gente fez o que a gente fez R, né, no começo, no outro exemplo, que eu tenho X barra e R de cada grupo. Eu vou botar aqui um G para parecer que é grupo. Agora eu vou acrescentar aqui a coluna S. A coluna S é a coluna do desvio padrão de cada subgrupo. Então, cada subgrupo eu vou calcular o meu desvio padrão básico, com essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês lá no comecinho, tá? E, no final de tudo, eu vou calcular S barra, que nada mais é do que a soma dos meus desvios dividido pela quantidade de subgrupos, ou seja, pela quantidade de desvios que foram calculados, tá? E aí, SC vai ser a média dos desvios padrão de cada grupo de amostra, tá? Dividido por C4, medida tabelada. Então, aqui eu já não estou mais usando a média e o valor absoluto. Eu estou usando o desvio dos grupos, tá? Já puxa um pouco mais para a nossa intenção de variabilidade do processo. Por fim, eu tenho SD, que vai se basear na amplitude amostral. Então, ao invés de usar a média dos desvios, eu vou usar a média das amplitudes. Eu vou somar todas as minhas amplitudes e dividir pelo total delas, tá? Então, R barra vai ser a média
das amplitudes, ok? E aqui, ao invés de dividir por C, eu vou dividir por D2, que também vai ser um valor tabelado baseado no tamanho de cada subgrupo, tá? No tamanho de N. E aí a gente tem 4 opções de estimadores. No entanto, os autores aconselham a utilização de alguns deles porque eles dizem ser melhores ou mais sensíveis a alterações no processo. Então, quanto mais sensível o meu indicador de variabilidade, o meu estimador, pior para mim. Porque o que acontece? Isso vai alterar o meu cálculo do limite de controle com mais facilidade. E a minha ideia é que o nosso limite de controle ele se permaneça estável, para ele identificar mais as alterações que aconteçam, tá? E eu vou usar esse estimador de variabilidade dentro do meu cálculo de limite de controle. Então, os autores dizem o quê? Que A e SB são mais sensíveis a alterações na média do processo, porque eles utilizam a média e os valores individuais para serem calculados. Enquanto SC e SD são menos sensíveis a essas alterações, porque eles utilizam medidas de variabilidade, de dispersão para serem calculados, tá? Então, SA porque se baseia na dispersão de todos esses pontos e SB porque se baseia na diferença das médias. Então, eles não são estimadores bons para serem utilizados. Enquanto SC e SD são mais confiáveis. Então, são baseadas nas dispersões e são menos sensíveis a causas especiais que possam alterar essa média do processo. Então, eles são mais aconselhados a serem utilizados, além de serem mais fáceis de serem calculados, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma simulação, tá? De 8 subgrupos, com 5 amostras dentro de cada subgrupo. Aqui eu tenho X barra, aqui tem uma barrinha que não está aparecendo. X barra, R e S. Eu posso calcular aqui X barra barra, eu posso calcular R barra e eu posso calcular S barra. Que eu vou somar esses valores e vou dividir por 8, tá? Vou fazer a média. Então, aqui eu fiz uma distribuição normal, com média 1000 e desvio 4, ou variância 4,2, tá? Isso aqui são valores simulados, está tudo sob controle. Não tem nenhuma alteração no processo. O que eu faço? Eu calculo os meus 4 estimadores, tá? Então, SA 3,85, SB 4,15, SC 3,84, SD 3,96. Calculei usando as fórmulas, tá? Se vocês quiserem, depois vocês podem calcular para conferir, para treinar. E aí, o que aconteceu? Inseri ali uma perturbação intencional no meu processo. Eu calculei no terceiro subgrupo uma perturbação passando para 1010, a média. Eu mudei a média de 1000 para 1010, tá? Então, aqui eu inseri essa perturbação. É intencional isso. Então, eu causei uma alteração especial no meu processo. E aí, eu calculei novamente os 4 estimadores. SA, SB e SC. Se vocês observarem, eu vou até voltar no slide. Ó, 3,85, 4,15, 3,84, 3,96. Foca nesses dois aqui. Olha o tamanho da diferença. De 3,85 para 4 e pouco, de 3 e pouco para 8,75. Enquanto esses dois aqui, eles se mantiveram, eles alteraram, né? Óbvio, porque a gente alterou o processo, mas eles se mantiveram mais próximos do que era já de fato sem alteração. 3,84, 3,96. 3,84 para 3,96. Olha a diferença como é pequena. Então, aqui, a gente consegue perceber que, mesmo uma causa especial atuando no meu processo, eu consigo manter a estabilidade de SC e SD, tá? Então, sempre que puder, utiliza um desses dois estimadores de variabilidade.
Então, como esperava, né? As estimativas de SA e SB são fortemente afetadas, porque a gente mudou a média do processo. Então, eu tenho SC e SD mais robustas e, portanto, melhores, tá? Quanto menor for a variância de um estimador, melhor, mais eficiente ele é para o meu processo. Então, se eu tenho, vamos escolher agora, eu vou usar SC ou SD. Se eu tenho N maior que 10, eu uso SC. Se cada meu eu tiver N maior que 10, eu uso SC. Se eu tiver, pode ser maior ou igual que 10, tá? Se eu tiver menor que 10, SD vai ser tão preciso quanto SC. Só que, para calcular SD é mais fácil, porque ele usa amplitude ao invés de usar o desvio padrão. Então, se ele é tão preciso quanto SC, se eu tenho uma amostra menor do que 10 em cada subgrupo, eu vou usar SD porque vai agilizar a minha vida. Mas se eu usar SC também não tem problema nenhum, tá ok? Eu posso usar SD porque é mais fácil de ser calculado e ele é tão preciso quanto SC. Normalmente, a gente vai acabar usando SD, por quê? Porque as amostras, elas tendem a ser pequenas dentro de cada subgrupo e maiores as quantidades de subgrupos. Então, é mais negócio para monitorar um processo eu ter subgrupos, eu ter 20 subgrupos de 5 do que eu ter 10 subgrupos de 10, tá? Então, é melhor eu ter mais subgrupos, porque a ideia é que eu consiga identificar mais fácil, assim, qualquer causa especial. Então, por ser mais simples de calcular, eu posso usar SD sem problema nenhum. Então, no livro do Costa, Epred Carpinetti, 2004, aquele da capa preta, na página 43, tem esse exercício, tá? Ele tem aí 8 subgrupos, com 5 amostras cada subgrupo, e ele pede que seja calculado SA, SB, SC e SD.